Vamos falar de Banco do Brasil, mas eu quero te mostrar uma coisa diferente. Ontem, quando isso aqui aconteceu com o Banco do Brasil, perceba, às 15h30, o Banco do Brasil começou a despencar e caiu 6,52% até às 16 horas. Em 30 minutos ele caiu 7%. E aí finalizou o dia ali caindo 6,52%. Preste atenção, o Banco do Brasil ele vem totalmente diferente de todos os outros bancos. Desde o início do ano ele já caiu 23%, da máxima ele já caiu 38%. Se você olhar todos os outros bancos, ó, BBDC, desde o início do ano subiu 36%. Santander, inclusive muita gente fala, inclusive eu também falo, do resultado mediano de Santander, mesmo assim ele subiu 9%. Itaú, que é a máquina de imprimir dinheiro aí nos bancos, olha lá, 25% também. Então, o Banco do Brasil não é surpresa para ninguém e você não precisa ser muito inteligente para entender que tá passando por algum problema. Ontem, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei pensando se eu gravava um vídeo ontem ou não. E estou gravando o vídeo aqui no sábado, você sabe que normalmente eu não gravo no sábado, porque sinceramente, se você pegar e digitar BBAS no YouTube, olha o tanto de vídeo que saiu no YouTube sobre o Banco do Brasil. 1, 2, tudo a 15 horas, 17 horas, que foi o momento do acontecimento. Então, ó, vários vídeos assim, muita gente fez live também pra poder falar ali do acontecimento. E eu fiquei pensando assim, pô, não faz sentido eu vir aqui e soltar só mais um vídeo pra servir como jornal e falar o que tá acontecendo de novo. A galera já sabe, se me acompanha há mais tempo já sabe. Então, se você não sabe ainda, ou é porque você não está me acompanhando de maneira correta, né? Você não tá vendo os vídeos do canal, e pra isso eu já peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, que isso aqui não era surpresa pra ninguém. E aí, Léo, por que você tá gravando esse vídeo então no sábado? Porque eu tava estudando pra poder gravar mais uma aula pra mentoria, e aí eu cheguei neste artigo aqui sobre o Dollar Cost Average. Eu vou usar o que está acontecendo com o Banco do Brasil pra te explicar uma técnica absurda, né? Esse título aqui desse caboclo aí, provavelmente é porque ele não conhece o nosso Deus, né? Ele falou que até Deus não pode bater a estratégia DCA. Mas o que eu quero te fazer aqui é te ensinar sobre o DCA, o que é isso e como aplicar isso aqui no Banco do Brasil, que pode ser realmente uma oportunidade. Então pega seu cafezinho aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e simbora. É bom que eu tô usando até a caneca especial aqui, né? Lê aí, ó, o que tá escrito. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Tem que se avaliar direitinho, não é só sair comprando igual um maluco, não. Então, antes de entrar para essa parte que eu quero te ensinar nova nesse vídeo, né, não é só para ser noticiário, eu preciso te explicar o que aconteceu com o Banco do Brasil para acontecer toda essa quedona aqui que você viu ontem, né? Então, tivemos dois principais pontos e que, na minha opinião, um dos pontos é assim, peso 90%. Quais foram esses pontos? O primeiro ponto foi sobre as sanções que foram jogadas ao ministro Alexandre de Moraes, e aí isso tira toda a possibilidade do ministro poder fazer movimentações no SWIFT, que é o sistema financeiro americano, certo? Até aí tudo bem. O que tem a ver o Banco do Brasil com isso, Léo? Se os bancos brasileiros têm alguma interação com o sistema financeiro americano, SWIFT, ele também deveria sancionar os bens, as movimentações do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o próprio CEO do Banco Bradesco disse o seguinte: galerinha, contra a lei a gente não discute, lei é feita para cumprir, então se mandar sancionar, eu vou sancionar, não tô nem aí, é lei, tem que cumprir. Só que qual que é a desconfiança perante o Banco do Brasil? E aí entenda que isso é uma desconfiança só do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é estatal, e você tá vendo aí o Lula tentando disputar com os Estados Unidos, com o Trump, não é verdade? E aí pode-se, vem uma especulação, a gente não sabe, não sabemos, tá? Mas existe uma especulação em que o Banco do Brasil pode sim ir contra a lei de sanção contra o Alexandre de Moraes, aquela lei do nome bonito, né, que é difícil de pronunciar, Magnitsky. E aí, se o Banco do Brasil realmente descumprir essa lei, ele também levará sanções dos Estados Unidos. Ou seja, sim, daria problema pro Banco do Brasil. E aí, qual é o medo dos investidores? O governo, já que ele é sócio majoritário do Banco do Brasil, usar o Banco do Brasil como uma defesa para o ministro, não só o ministro Alexandre de Moraes, né, porque todas as pessoas da Suprema Corte, todos os funcionários públicos recebem seus salários basicamente pelo Banco do Brasil. Ou seja, se o Banco do Brasil quer continuar mantendo, né, esses pagamentos e tal, e realmente não vai aplicar sanções, pode ser sim que aconteça de também acontecer sanções contra o Banco do Brasil, e isso prejudica o Banco do Brasil como um todo, né, enfim. Então esse é o primeiro ponto, que na minha opinião, eu acredito que
pouco impactou nesse preço aqui. Esse 7% que caiu, pouco foi por conta dessa lei magnífica aí, né? Pouco foi. Na minha opinião, grande parte dessa queda aconteceu por conta disso aqui, ó. O Banco Central mostrou que o banco lucrou apenas 500 milhões em maio. 500 milhões só em maio. Isso é uma diferença em relação a abril de 70%, que em abril ele lucrou 1,7 bilhão. Pensa, se a gente tá olhando trimestralmente e a gente tava esperando todas as casas de análise, grandes casas de análise, estavam especulando um lucro em queda do Banco do Brasil, que a média era 9, lembra lá do ano passado? 9 bilhões trimestralmente. Aí no primeiro trimestre deste ano caiu para 7, todo mundo ficou já, né, caiu lá dos 29, 30 reais para 25, 24 reais, 22. E aí o segundo trimestre também a gente tava esperando que fosse cair. As casas de análise inclusive especularam de 7 para 5 bi. Então imagina, cair de 9 para 5 bi. Ainda 5 bi é muita coisa, né? Mas enfim, essa queda para 5 bi já estava sendo precificada. Então caiu lá para os 20 reais, caiu lá para os 19,90, 19,80 por conta dessa especulação já da queda do 7 para os 5 bi. Lembra que o mercado ele se antecipa a movimentos, ele se antecipa. Então você não vai ver o banco caindo quando ele notificar que agora eu lucrei só 5 bi, Léo. Aí depois o banco cai? Não, o banco cai antes. E aí durante o exercício, quando soltar a notícia para todo mundo, o mercado se ajusta. Se foi 5 bilhões mesmo, que era o que o mercado já estava precificando, o banco vai continuar no mesmo preço. Se caiu abaixo de 5 mil, vai realmente cair mais. E se foi acima de 5 mil, superou as expectativas, o banco volta a subir. Então o que aconteceu aqui foi uma precificação bem antes do acontecimento, porque é isso que grande parte das instituições fazem para tentar captar lucro, para tentar ficar tirando taking profit, né? O mínimo de taking profit elas querem tirar para prover mais rentabilidade para os cotistas, na tentativa de prover mais rentabilidade aos cotistas, né? E perceba, além de cair 70% em relação a abril, caiu absurdamente em relação a maio do ano passado, que foi 3,4 bi. Se a gente pega o lucro de abril, porque o segundo trimestre é abril, maio e junho. Se eu pego o resultado de abril, que foi 1,7 e multiplico por 3, você entende da onde veio o lucro esperado das casas de análise. 1,7 vezes 3 dá 5,1 bi. Então todo mundo estava esperando que ia continuar lá no 1,7 bi por mês, tudo tranquilo, e ia ficar 5,1 bi no final do trimestre. Só que aqui o resultado de maio veio pelos dados do Banco Central de 500 milhões, ou seja, em abril e maio, o banco lucrou só 2,2 bi. 2,2 bi só. Ou seja, pode ser que se o resultado de junho também vier muito mal como maio, ou até vir do mesmo jeito aqui de abril, mesmo assim, caiu ali da especulação que antes era 5 bi para uns 4 bi agora, 4,5, talvez uns 3,8. Isso fez com que o banco caísse. Isso aqui sem sombra de dúvida, foi o que fez o banco cair, né? E aqui, inclusive, nessa mesma notícia, ó, o mercado estava projetando que o BB lucraria 5 bi no segundo tri, o que agora parece altamente improvável. Para atingir o consenso, o banco precisaria lucrar 3 bilhões só em julho, no momento em que as tendências operacionais se deterioram. Ou seja, 3 bilhões só em julho para poder bater os 5 bi, que era bem abaixo do que estava acontecendo antes, que era 9 bi por tri. Então perceba que realmente o Banco do Brasil está agora naquele mesmo cenário lá do Banco Bradesco, lá atrásão, lembra? 2 anos atrás. É isso aqui mais ou menos o que está acontecendo. É como se fosse um replay do que estava acontecendo com o Bradesco, é como se fosse um replay do que estava acontecendo com o próprio Banco do Brasil lá na época da Dilma, 2015, 2016. A gente tá vivendo esse replay. Lembra que na Bolsa de Valores o passado não se repete, mas ele tende a rimar com o que está acontecendo. Inclusive vou te ensinar uma outra coisa, para você não ficar assustado, tá? Normalmente quando tem quedas acentuadas em um dia, acima de 3, 4%, principalmente se for de um momento assim específico, porque o Banco do Brasil vinha tranquilo lá durante o dia, tava tranquilo. Caiu das 3h30 às 4, só 30 minutos, teve uma queda. Ou seja, ou é informação privilegiada, ou é realmente todo mundo prestando muita atenção em qualquer tipo de notícia do Banco do Brasil e reagindo muito rápido a isso. Então saiu a notícia lá no Banco Central, notificando os 500 milhões do Banco do Brasil, e aí todo mundo já veio aqui e fez as operações. Inclusive os grandes feitores de movimentações não foi nem corretoras brasileiras, foram corretoras como o JP Morgan, ou seja, é gringo tirando dinheiro do Banco do Brasil. E sempre quando acontecem movimentações muito grandes assim, a CVM pede esclarecimento à empresa ou qualquer coisa, qualquer tipo de ativo que seja na B3, para poder notificar se teve alguma coisa, se eles sabem, então sabem de alguma coisa. Por que caiu desse tanto? E já saiu aqui o comunicado a mercado do Banco do Brasil. Olha lá, o Banco do Brasil informa que recebeu o seguinte questionamento. Tendo em vista as últimas oscilações registradas com valores imobiliários e emissão dessa empresa, a CVM quer saber se vocês têm alguma coisa aí, algum fato que possa justificar essas movimentações. Perceba, a média de volume diário do Banco do Brasil é 500 milhões, 600 milhões. Ontem teve uma
movimentação de 1,1 bi. Léo, mas aqui no dia 30 teve 1,5 bi. Pois é, muito também, né? O dobro, o triplo do que estava acontecendo na média. Mas perceba a oscilação, 0,25%. Ou seja, as pessoas estavam movimentando, mas era um movimento de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Aqui não, foi 1,1 bi, ou seja, menos do que este, porém com a queda de 7,1%. Ou seja, grande parte dessa movimentação foi força vendedora. O banco abriu a R$19,90, chegou a bater R$20 e depois caiu ali no mínimo de 18,12. Deu uma recuperadinha ali até o final, né? Mas enfim. E aí, olha só o que o Banco do Brasil falou. Como que ele respondeu? O Banco do Brasil informa que na tarde do dia 1/8, ontem, o Banco do Brasil disponibilizou em seu portal de internet os documentos do plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, COSIF, que foram publicados em linha com o disposto ao comunicado do Bacen, que é o Banco Central. Fato esse que pode ter ensejado as oscilações atípicas que se refere ao ofício da B3 na data de hoje. Então aqui você consegue ver os balancetes e foi através dessas informações aqui, ó, foi através dessas informações que a gente consegue ver os ganhos e os balanços mensais, ó. O arquivo de balancetes são gerados mensalmente ou trimestralmente. Aqui no caso, mensalmente foi lançado o resultado de maio e você pode baixar aqui o arquivo dos balancetes e tal. Você consegue selecionar aqui tudo bem certinho, tá? Foi daí que as notícias conseguiram dizer ali que o banco mostrou um lucro de 500 milhões em maio, tá? Não é alguma informação de lá de dentro do banco que foi não propositalmente escapada, né? Não foi uma informação privilegiada, não. É que realmente ali é demonstrado nos balancetes. Não precisa se preocupar com isso. Segundo ponto aqui que o Banco do Brasil falou, ó, os dados disponibilizados pelo Banco Central contemplam informações referentes ao mês de maio para todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, inclusive o Banco do Brasil, e apresentam saldos de todas as rúbricas contábeis, até o nível 3 dos balancetes patrimoniais e analíticos. Por fim, o comunicado de mercado divulgado no dia 25/7, o Banco do Brasil reforça que entre 30/7 e 14/8 estará em período de silêncio. A iniciativa busca atender melhores práticas de governança corporativa, garantindo equidade no tratamento das informações, haja vista que a divulgação do seu resultado, referente ao segundo trimestre, no dia 14/8, será após o fechamento de mercado. 14/8, galerinha, vai dar na quinta-feira, após o fechamento. Então, sexta-feira, dia 15, eu vou gravar o vídeo pra vocês, analisando o Banco do Brasil, o que aconteceu. A única coisa que você precisa fazer é realmente dar o like no vídeo, pra você me ajudar a bater 1 milhão de inscritos, que é o meu sonho, né? Trocar aquela plaquinha ali, ó, da cinza pra dourada, até o final do ano. Se você me ajudar, eu já tô orando, peço que você ore também. Se você me ajudar, a gente vai conseguir alcançar 1 milhão de pessoas, mas pra isso você precisa dar 2 cliques. Eu já tentei com todos os dedos, ó, o mindinho, até com o pé. Não vou tentar aqui porque o meu pé é muito feio, mas você viu que não caiu meus dedos? Então você consegue sim dar o like e se inscrever no canal. Então perceba que não foi nada de muito anormal. Beleza, Léo, entendi aí, você já fez o seu cunho informativo do vídeo. Vamos pro artigo agora, que é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Neste estudo aqui, que inclusive vai te ajudar a tomar decisões pra você tomar atitudes devidas agora que você tem Banco do Brasil aí a R$18, que convenhamos, Banco do Brasil a R$18, tá o mesmo preço lá da Dilma, só que não sabemos quanto ainda esse banco vai lucrar, né? Não sabemos o quanto esse banco vai lucrar. Se lucrar em torno de 20 bi ao ano, cara, não tem como a gente perder dinheiro com o Banco do Brasil, sendo bem sincero, não tem como a gente perder dinheiro com ele. É o que o famoso Benjamin Graham fala, né? Você investir em empresas como o Banco do Brasil agora, com PL absurdamente baixo, com PVP absurdo. Quem lembra que o PVP esteve este ano de 1, cara, tá 0,58 agora. O Banco do Brasil ficou com seu PVP abaixo de 0,6 em poucos momentos da sua vida. Em poucos momentos da sua vida. Se a gente pega aqui o histórico, nem lá em 2015 o PVP tava assim, hein? E olha que foi uma época que o Banco do Brasil estava muito descontado, teve uma recuperação absurda. Olha o tanto que subiu o PVP depois. Recuperação absurda. Depois pandemia caiu, né? E aí chegou a recuperar de novo e agora a gente tá aí a 0,58 novamente. Então é óbvio que o Banco do Brasil não vai pagar esse mesmo tanto de dividendo que ele pagou no ano passado. É óbvio que não será um payout de 40% igual estava sendo. Com certeza, a previsão que era de 41 bi, imagina, o guidance lá no início do ano era 41 bi. Nem a gestão sabia que ia ter esse tanto de inadimplência. Agora, a gente não sabe ainda do guidance, vai soltar agora no dia 14, e a gente verá qual é o esperado do banco. Pô, se for 20 bi já tá bom demais, mas não vai ser mais 40% de payout, muito menos 45, muito menos 50, que tava sendo o caminho, né? Provavelmente vai ser 30. Então, não é um tipo de banco que você vai comprar agora para ficar totalmente confortável. Pode inclusive cair mais um pouquinho. Pode inclusive, escuta o que eu tô falando, pode inclusive cair
mais um pouquinho. Só que aí vem a parte do artigo que eu quero ler aqui junto com vocês. Existe um negócio dentro dos investidores, né? Uma gana de querer sempre mais rentabilidade. E você não tá errado em querer uma rentabilidade boa. Só que você tem que tomar cuidado para essa necessidade, essa vontade de sempre ter uma rentabilidade absurda não ser a responsável para criar uma arrogância, um ego muito grande em você, fazendo você tender a pensar que você consegue adivinhar fundo. Porque depois que cai, é muito fácil falar que eu avisei que ia cair. É muito fácil para mim falar, eu avisei que ia cair. É muito fácil. Difícil é se o Banco do Brasil tivesse subido e eu tivesse esperado para comprar 18 e ele nunca tivesse caído a 18. Se eu tô esperando cair para 18, 17 e o resultado de maio não vem de 500 bi, porque ninguém sabia que ia vir de 500 bi. Quem que sabia? Ninguém sabia. Quem falar que sabia tá mentindo para você. Ninguém sabia. Não tem como prever futuro. Só papai do céu. Se você tivesse esperando e o Banco do Brasil ficasse lá na casa dos 20, 21, você não conseguia comprar, que você tá esperando os 18, 17, você tá esperando. Você acerta só, né, o fiofó da mosca. Eu só aceito se você acertar o fiofó da mosca. Senão, eu não aceito. E aí sai um resultado do terceiro trimestre bom, que não é a perspectiva, mas só supondo aqui. E aí sobe de novo o Banco do Brasil, né? Então você ficou do lado de fora. Esse estudo aqui, ele mostra a estratégia de DCA, que é você comprar todos os meses. Aqui no caso ele tá usando o ETF para poder fazer esse estudo. Aí adapte isso com um bom senso pro Banco do Brasil. Eu só quero te passar o conhecimento, tá? O pensamento, o insight. É uma comparação de um investimento onde o investidor colocaria $100 todos os meses por 40 anos. Todos os meses. Independente do preço. Pau, comprando SP500. Aqui o estudo é feito através do SP500. Eu quero que você faça, inclusive, com o Banco do Brasil essa simulação, tá? E aqui o Buy the Dip é comprar o fundo. Você guarda $100 todo mês e compra só quando o mercado está no fundo. O fundo é definido como qualquer... Vou até deixar traduzido aqui em português, fica mais fácil para você e para mim, que eu fico... Quando eu vou ler em inglês, parece que eu não consigo traduzir na mesma hora. Uma queda é definida como qualquer momento do mercado que não está em alta. Mas vou tornar essa segunda estratégia ainda melhor. Presta atenção, comprar na queda. Você não apenas comprará na queda, mas também fará de maneira onisciente sobre quando comprar. Você saberá exatamente quando o mercado está no fundo absoluto entre qualquer dois máximos históricos. Entre uma máxima histórica e outra máxima histórica, você só vai comprar quando estiver no poço. Você sabe qual que é o poço. Então é como se, por exemplo, você não compra agora 18 e pouco, você sabe que o poço vai ser 16 e 29. Você sabe oniscientemente. Ou seja, você já prevê o futuro. Então aqui a gente tá jogando contra o DCA, tá? Contra o DCA. E aqui o compre na queda é como se você fosse um ser onisciente. Quais foram os resultados? Aparentemente parece que comprar no fundo, né, essa estratégia de buy the dip, comprar sempre os poços, não pode perder. Se você sabe quando está no fundo, você pode comprar pelo preço mais barato em relação às máximas históricas. Não faz sentido você pensar que você vai perder para uma estratégia tão simples como a DCA, que é comprar todo mês R$100, por exemplo. Não é verdade? No entanto, se você realizar essa estratégia, você verá que o buy the dip terá um desempenho inferior ao DCA em 70% das vezes. Isso é loucura. Por que que isso acontece? Perceba. Primeiro gráfico. Você consegue ver esses pontinhos verdinhos aqui? Esses pontinhos verdinhos são máximas históricas. Aqui no caso do SP500. Então, entre uma máxima histórica e outra, não teve poço. A máxima histórica foi 120. Aí não caiu abaixo de 120 mais depois. Foi pra 130. E aí, o cara que tá comprando no DCA, ele tá comprando em todos esses momentos. Todo mês ele tá comprando. Inclusive aqui, quando cai, ele também tá comprando. Quando cai, ele tá comprando. Só que o cara que compra só no fundo, só no poço, ele não compraria durante esse período todo aqui, ó. Ele não compraria, porque ele só compra no poço. Então aqui ele iria comprar, ó. Aqui ele iria comprar. Aqui ele iria comprar também. Então perceba que a maior dificuldade de quem compra só o poço é ter momentos específicos de aportes que oniscientemente nesse estudo a gente tá olhando para trás e tá forçando o cara que compra só na baixa comprar realmente só na baixa. Ou seja, isso não é humanamente possível. Não é humanamente possível, mas para o bem do estudo, para essa comparação foi feito dessa forma. E aí você consegue perceber aqui o momento que o buy the dip comprou. Olha lá, entre uma máxima histórica e outra, ele comprou aqui nesses pontinhos vermelhos, tá vendo? Pontinho vermelho, pontinho vermelho, pontinho vermelho. E comprou aqui, ó, entre essa máxima histórica e essa outra máxima histórica aqui, ele comprou só aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver momentos de aportes do DCA, da estratégia DCA. Deixa eu até anotar na tela aqui, porque eu quero que você saia desse vídeo não só sabendo se comportar com quedas igual o Banco do Brasil. Eu quero te ensinar de verdade o que você precisa aprender para aportar em qualquer tipo de empresa que comporta dessa forma como o Banco do Brasil se comportou agora. Porque isso vai continuar acontecendo na sua vida. Não vai ser só agora não. Daqui 5 anos de novo, daqui 10 anos de novo. Você vai ficar louco, doido, desesperado? Não, pelo amor de Deus. Ó, o cara que tá investindo lá na estratégia do DCA, ele tá comprando aqui o tempo todo, certo? Os pontinhos
pontinhos verdes são as máximas históricas. O DCA ele tá comprando aqui, ó, todo mês, comprando todo mês. DCA é comprando todo mês, lembra? E o cara que tá comprando só nas mínimas históricas, vou pegar aqui um azulzinho, ele tá comprando só nas mínimas, que é os pontinhos vermelhos. Então ele comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, ó, comprou aqui, comprou aqui. Durante o período aqui, ó, você consegue ver que daqui até aqui, quem compra só nas mínimas não comprou. Então ele foi guardando aqueles 100 reais lá, aqueles 100 dólares, né? Enquanto o cara do DCA não tá guardando dinheiro nenhum, ele tá investindo todos os meses. Aqui nesse gráfico, inclusive, você consegue ver melhor. Olha aqui o cara que está investindo só nas mínimas. Esse fluxo verde aqui é quando ele vai guardando dinheiro. Perceba, durante esse período aqui, onde essa máxima e essa máxima demorou muito para acontecer, ó, foi desde 2000 até 2012, para bater nova máxima no SP500. Foram 12 anos onde o SP500 andou de lado. 12 anos onde o SP500 andou de lado. Tudo anda de lado em algum momento, galera. Tudo, até o SP500. E aí você consegue perceber que durante esse período aqui, ó, daqui até aqui, ele ficou guardando dinheiro, enquanto o cara do DCA foi comprando, né? Então aqui você consegue ver, ó, o tanto de dinheiro que ele foi guardando. Aí ele aportou tudo aqui, depois ele foi guardando, guardando, guardando. Chegou a próxima queda, ele aportou tudo aqui, foi guardando, aportou, foi guardando, aportou. E assim sucessivamente. E olha só o resultado do Buy the Dip versus o DCA. Uai, Léo, parece que não faz sentido aqui o que você me explicou, porque o Buy the Dip tá na frente aqui do DCA. Olha lá, quem comprou só nos picos, ele realmente teve um desempenho um pouquinho melhor do que o DCA. Lembrando que a gente tá levando em consideração que a onisciência, que você não aguentaria, eu tenho certeza, você não aguentaria comprar só aqui, ó. Você não aguentaria. Você teria comprado aqui, você teria comprado aqui. Isso se você for um cara muito inteligente, porque senão você teria comprado aqui nas quedas, né? Se você for um cara que já tem um grau de presciência, né? Não é onisciente, mas tem um grau de presciência. Você teria comprado aqui, teria comprado aqui. Nós estamos considerando que você é onisciente e comprou só aqui. Mesmo assim, o resultado não foi tão avassalador contra o DCA. Não foi tão avassalador. Só que aí eu quero te mostrar isso aqui, ó. Se olharmos para prazos mais longos, historicamente, o Buy the Dip não supera o desempenho na maioria das vezes. O gráfico abaixo mostra a quantidade de desempenho superior do Buy the Dip em comparação ao DCA, a cada período de 40 anos ao longo do tempo. O desempenho superior é definido como o valor final do portfólio do Buy the Dip dividido pelo valor final do portfólio do DCA. Ou seja, ele pegou o quanto que desempenhou o Buy the Dip, dividiu pelo quanto desempenhou o DCA. Ou seja, se o valor for positivo é porque o Buy the Dip operou melhor. Se o valor for negativo é porque o DCA operou melhor. E aqui a gente consegue ver, se a gente pegar uma escala volumétrica maior, perceba, o Buy the Dip ganha raras vezes, né? Em momentos de muita queda, considerando a onisciência. Em momentos de muita queda, considerando a onisciência. Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Vamos considerar e ser humildes o suficiente de que você não é Deus e você não consegue prever o fundo do poço. E perceba, mesmo sem se preocupar em comprar mais quando cai, porque nós somos investidores de bom senso, então a gente vai comprar sempre, mas quando cai a gente vai comprar mais, não é verdade? A gente tem bom senso. Aqui o DCA, o cara que tá aplicando a estratégia do DCA, ele é burro. Ele tá investindo 100 reais todo mês, 100 dólares todo mês, independente do momento. Então ele é burro. E o cara do Buy the Dip é muito inteligente. Você entende aqui o quanto tá jogando contra o DCA? E mesmo assim, grande parte do tempo, o DCA ganhou do Buy the Dip. O que eu quero dizer pra você? Você não precisa adivinhar fundo do poço no Banco do Brasil, meu amigo. Você não precisa disso. Você não precisa tentar ser igual o gestor de fundo de investimento, porque inclusive 89% dos fundos de investimento perdem para um índice. Você entende a palhaçada que é? Você não precisa focar só em rentabilidade, meu amigo. O que você precisa fazer é focar em aumentar a sua possibilidade de renda passiva, porque a gente aposenta não é com a rentabilidade, a gente aposenta é com a renda passiva, meu amigo. Então, aproveite momentos para acumular cotas. Você está comprando agora o Banco do Brasil muito mais barato. E eu não estou dizendo para você ir lá e comprar tudo de Banco do Brasil agora. É inclusive o contrário que eu estou dizendo. Eu quero que você faça aportes em escadinha. Existem várias estratégias para aporte em escadinha. Inclusive, tem um vídeo que eu explico muito bem isso. Nem sei dizer qual que é o vídeo, mas se você quiser fuçar aí no YouTube, você consegue encontrar. Você pode pegar o seu caixa, os seus dividendos que você vai receber agora em agosto, por exemplo. Você pode pegar esses dividendos, dividir ele em 3 grandes partes. Você aporta 50%, vamos supor 3 mil reais você recebeu de dividendo, ou 1.000 reais que você vai aportar, ou os próprios 500 reais que você vai aportar, 250. Você pega esses 250, divide ele pela metade, 125. Aí você pega esse 125 e aporta. Tá baixo, não tá? Tá baixo. Já fiz várias análises de Banco do Brasil, não tô fazendo
fazendo análise aqui, eu quero te ensinar isso aqui. Então você vai lá e aporta 125, guarda os outros 125. Se cair mais, você compra, divide de novo na metade, 75 agora. Você vai lá e aporta 62, né? 62,50. Vai lá e aporta, pau. Caiu mais um pouco, pô, você tem mais outra chance de comprar, pau. Você pode dividir de novo pela metade, 30 agora, vou aportar tão. Porque se você aportar tudo agora, se cair de novo, você ficou sem caixa. Só que se você não aportar nada agora, se subir, você perdeu a oportunidade. Então sejamos humildes, o mercado financeiro, ele não é para pessoas arrogantes, normalmente derruba. Inclusive vou deixar um provérbio aí para você, ó. A arrogância precede a ruína. Se você tentar fazer isso, seja no mercado financeiro ou em qualquer lugar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar, meu amigo, você vai cair em algum momento. A sua arrogância vai ser o seu maior calcanhar de Aquiles, meu amigo. Então não faça isso. Aporte de maneira consciente. Tenha bom senso. Você vai ver aí se eu vou aportar mais em Banco do Brasil ou não nos próximos vídeos do canal. Hoje é sábado, não dá pra aportar. Fica com Deus. Pai do céu abençoe você. Até o próximo vídeo do canal.